A paz do Senhor, um bom dia, um bom domingo para você que nos acompanha em mais uma escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Queremos dizer que é motivo de muita alegria estar aqui com vocês para essa aula, né, que muito nos trará edificação. Desde já, a gente quer pedir para que você que não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever, dar o like, comentar, fica à vontade aí para participar, de também, né, sinalizar aí, né, as notificações para que você possa receber também os conteúdos do canal da Igreja Assembleia Marcas do Evangelho. Nós não somente produzimos conteúdo especificamente para a escola dominical, mas outros eventos, como culto, quanto os cultos de exposição da Palavra de Deus. E nós queremos, desde já, dizer que domingo que vem nós vamos ter um evento muito especial, uma cantata, né? Sim. Evangelista Jonatas, que vai estar aqui conosco, agraciando essa aula, vai estar nos ensinando, né? Muito nós temos a aprender com o nosso amado irmão. Então, compartilhe também esse vídeo, né, com outros amigos, para que eles também possam assim, acompanhar a palavra de Deus. Então, eu sou o pastor Elias e também eu quero apresentar, na verdade, eu vou deixar para que ele também faça a sua apresentação, o evangelista Jonas, que hoje vai estar aqui conosco, estreando na classe dos adultos, embora ele já lecionou na classe dos jovens. Evangelista Jonas, com a palavra. Obrigado, pastor Elias. A paz do Senhor, meus irmãos, queridos visitantes, convidados. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui da gravação dessa aula, dessa EBD, uma lição maravilhosa, impactante, tem muito, né, a nos ensinar nesta manhã de domingo. Tá? Todos são muito bem-vindos, participe, fique à vontade, que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Amém, amém. Então, antes da gente começar a aula, né, vamos fazer uma oração e depois da oração nós estaremos aí no quadro Família Firmada na Palavra. Então, oremos. Maravilhoso Deus e Pai, queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade, por este domingo maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor, diante da Sua Palavra. Senhor, que seja uma manhã, Deus, de edificação para a nossa vida espiritual, que possamos, Senhor Deus, ser agraciados, Senhor Deus, que o nosso coração possa arder mediante a Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa libertar, curar, que o Senhor, Deus amado, manifesta a Tua obra e o Teu poder em nosso meio, assim nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Como dizemos anteriormente, agora o quadro aí, Família Firmada na Palavra. A paz do Senhor, povo de Deus! Olá, povo! Aqui é o Tiago. Ao meu lado está a minha esposa Daiane. Hoje, a leitura bíblica em classe, o texto áureo, é com a gente. Vai, Dai. Vamos lá então, gente. Texto áureo hoje se encontra em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E a verdade prática é, o rio da vida, que representa o fluido do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel, capítulo 47, dos versos 1 ao 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía uma água debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros.
E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairão a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos e voltamos à aula. Glória a Deus, maravilhoso é ouvir, né, a família do Senhor participando da escola dominical. Deus abençoe os irmãos, essa família linda que tem aí lido a palavra de Deus, dessa lição de número 12, né, que tem por tema aí, imersos no Espírito nos últimos dias. Uma lição muito maravilhosa que nós estaremos nesta manhã estudando, tá certo? Então, o assunto tratado, né, nessa lição vai trazer uma perspectiva, né, pneumatológica da visão de Ezequiel. Então, nessa visão, o profeta ele é convidado, né, a imergir no rio que saía de debaixo do templo, e o homem que convida, né, o profeta, ele tem nas mãos um cordão de linho que era utilizado aí pelos construtores para aferição, né, de medidas, e conforme o profeta ele vai avançando sobre as águas do rio, a profundidade medida pelo homem aumenta a ponto de que ele não consegue mais atravessar se não for a nado. Tá? Então, o profeta, em seguida, ele é levado para a margem do rio, como nós vimos aí na nossa leitura bíblica em classe, e ele destaca, né, nesta visão, a abundância de árvores que havia na margem dos rios. E, à medida que ele vai percorrendo esse rio para a região oriental, ele vai percebendo, né, que um milagre vai acontecendo. A vida, a cura e a prosperidade começa a alcançar todos os lugares por onde essas águas chegam. Então, destaque aí nessa passagem aí é que o objeto de estudo dessa lição, imersos no Espírito Santo, que é isso que nós estamos estudando, é o poder empregado pelas águas vivas, né? Como nós falamos, o assunto traz uma perspectiva pneumatológica, né? A ação do Espírito Santo, né? O poder de curar, de restaurar e de trazer a vida. Então, e a palavra de Deus, ela afirma, né, que o Espírito Santo ele é como um rio de água viva que vai jorrar no interior do crente. Então, a mensagem de Ezequiel, ela inicia com um aviso sobre um juízo divino, como nós vimos nas primeiras lições, mas ela termina, né, como nós estamos chegando aqui nas últimas lições, né, nos últimos capítulos do livro de Ezequiel, aponta, né, para uma restauração, e essa ilustração ela traz aí a imagem do rio, né, que sai ali da casa de Deus, do templo de Deus. Evangelista Jonas. Muito bem, meus irmãos.
Essa lição ela está estruturada em 3 tópicos, né? O primeiro, sobre o aspecto escatológico. O segundo, sobre a implicação pneumatológica. E o terceiro, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, nós temos como objetivo, né, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica, ou seja, a ação do Espírito Santo dessa profecia, e descrever o contexto geológico, né, do Mar Morto, ou seja, as coordenadas, o local onde está ali essa região na qual o rio, né, que jorra da fonte do trono, ele deságua. Amém? Então vamos iniciar aí no primeiro tópico, a nascente do rio. Né? Então aqui nesse tópico, meus irmãos, é muito claro que a fonte, né, ou seja, de onde origina esta água, este rio, essa água que vai jorrar, é exatamente de Deus, do trono de Deus, né? Ou seja, do santo do santo, como o pastor Jário, né, ensinou-nos recentemente, pregando sobre esse texto, né, do propiciatório. Então, a fonte, a nascente deste rio é o próprio Deus. E isso, meus irmãos, é uma visão futurista, que é uma corrente a qual nós pentecostais nós cremos, e é literal, pastor Elias. Né? E o fato de ser literal faz nos entender que é como está escrito. Né? Da forma que está ali na profecia, é de fato como vai acontecer. Né? Então, ela é uma corrente futurística, algo que vai acontecer no futuro de forma literal. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa ótica, ou seja, essa cosmovisão, esse óculos para enxergarmos esse texto, porque do contrário, nós corremos o risco de fazer aferições, né, ou interpretações errôneas de um texto como esse, tão essencial. É um texto muito conhecido, né, pastor Elias? Muito estudado e pregado por muitos pregadores ao longo, né, da história, mas muitos têm cometido o erro de não tratar esse texto de forma literal, né? Outra coisa também, evangelista João, é bom a gente destacar que há um paralelismo, né, entre a visão de Ezequiel e a revelação do apóstolo João no livro de Apocalipse. Correto. Então, existe esse paralelismo, mas a gente também não pode deixar de destacar que ambas as profecias, elas tratam de eventos diferentes. Né? A visão de Ezequiel, ela é relativa ao milênio, e o capítulo 22, né, do livro de Apocalipse, ela fala justamente do mundo vindouro, né? Então, novo céu e nova terra, novo céu e nova terra. Perfeitamente. Ok. Esse templo, irmãos, a qual Ezequiel está tratando, é um novo templo, né? Um templo, como a gente disse, literal, pelos detalhes e complexidade, né, que é colocado no texto. Esse templo é um templo físico, né, que vai ser construído na era do milênio, correto, pastor Elias? Correto. Né? Onde Cristo vai estar reinando juntamente com a igreja, com os santos, que vai descer com ele da boda, né, do Cordeiro, e esse templo ele vai existir nesse período do milênio. Então é um templo literal. O comentarista até faz uma consideração, né? Assim como o templo de Salomão e o templo de Herodes, eles são reais, são literais, físicos, também esse templo da qual jorra essa água, né, nasce esse rio, é um templo físico também. É verdade. Né? É muito bom também, evangelista Jonas, a gente dar assim, um panorama, né, a respeito desses eventos, porque pode ser que os irmãos acabam confundindo, né, ou misturando, né, tantos eventos que escatológicos estão ainda para acontecer. Então, nós somos de uma linha teológica da Assembleia de Deus, né, nós somos pré-milenistas, né, pré-tribulacionistas, e nós cremos, né, que esse evento ele se dará justamente depois da grande tribulação, né? Então, primeiramente, né, a igreja, nós seremos arrebatados, né,
livre, né, da grande tribulação. Isso não exclui que nós não passaremos por momentos difíceis, mas a grande tribulação que está ali destacada, né, na palavra de Deus, a igreja ela será retirada, estará como o evangelista falou, né, nas bodas do Cordeiro, certo? Aí, recebendo os nossos galardões ali, recebendo né? os nossos Sendo galardões premiados diante do tribunal de Cristo, Sim. perfeito? E depois disso, né, no fim da grande tribulação, é que a igreja, né, Cristo, né, descerá justamente com a igreja de modo visível para todo mundo, e aí estabelecerá aí o período milenar, né, de 1000 anos, onde a igreja, justamente com Cristo, e também a concretização, né, desta profecia se dará justamente no milênio. E depois do milênio, né, que verá, né, o grande trono branco, né, onde há o juízo, né, final, o julgamento de todas as nações. Perfeito. Tá certo? Perfeito. E nós vemos nesse texto, pastor Elias, que há uma pessoa, né, essencial e importante que guia, né, o profeta ao longo deste rio, né? Sim. O senhor pode falar para a gente aí quem é, né, e como conduz esse tour, né, como é tratado aqui? Isso aí. O guia é celestial, como está dizendo aí, né? A palavra de Deus aí, a palavra de Deus não, o comentarista, né? Ele coloca até um termo aí, de repente os irmãos vão ouvir pela primeira vez, ou pode ser que os irmãos já ouviram falar, né? Um cicerone, né? Cicerone, na verdade, ele é um guia, né? Num passeio, né? De uma exposição, no turismo. Então, esse cicerone, ele tinha essa função, né? De estar guiando a pessoa, né? No caso, em um evento turístico ou numa visitação, né? De um parque, né? De uma exposição. Então, teria essa figura aí do guia celestial. Então, esse guia celestial aí, que aparece aí, esse personagem, ele é aquele que mostra essa visão a Ezequiel. O texto diz aí no versículo 2 e 3, que ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. Então, quem é esse personagem, né, que o texto aí diz que ele me fez sair? A resposta, ela está lá no capítulo 40, né, do versículo 3 de Ezequiel. Então, a gente pode observar, evangelista Jonas, que essa visão, ela começa justamente no capítulo 40, né? Então, vai até aí o capítulo 48. Então, no capítulo 40, no versículo 3, diz que um homem, né, cuja aparência era como a aparência do cobre, e ele tinha um cordel de linho e uma cana de medir. E o comentarista retrata, né, esse cicerone aí, esse guia, né, que é o homem, né, que está com a aparência de cobre. Então, por que esse anjo, né, fez Ezequiel ele contornar ali o templo? Então, a resposta disso está lá no capítulo 44, versículo 2 também, do livro de Ezequiel. Por que ele fez contornar? Porque lá está dizendo que esta porta ela permanecerá fechada. E por que ela permaneceria fechada? E a resposta já vem logo em seguida no versículo. Porque o Deus de Israel entrou por ela, e por essa razão ela permaneceria fechada. Aí a gente pode analisar, amados irmãos, quais seriam as razões dessa porta permanecer fechada. Então, a primeira razão, ela já é respondida na própria afirmação que o anjo faz para Ezequiel. É pelo fato de Deus ter passado por ela. Então, todo o tráfego humano, ele estava ali barrado, né? Ou seja, o acesso aquele recinto ali era sagrado. Então, por quê? Porque Deus passou por aquele lugar, então era um lugar exclusivo, sagrado, né? Mais ou menos igual quando a gente chega em muitas repartições, né? Que tem aquela plaquinha lá, né? Dizendo que acesso restrito, né? Ou pessoas autorizadas que somente poderiam ter. Então, aquela porta ela estava ali fechada porque somente uma pessoa autorizada, né? O acesso dela era restrito, por quê? Porque Deus estava naquele
lugar. Tá certo? Perfeito. E a gente vale ressaltar, irmãos, que antes, na época, né, do templo de Salomão, e depois que o templo também foi reedificado, né, na época de Neemias, essa porta ela tinha um acesso para todas as pessoas. Então, nessa visão do templo, essa porta aí, Ezequiel está dizendo que ela é restrita, né, que ela não poderia ter o acesso, né, de pessoas humanas. E a segunda razão que a gente pode observar nisso seria que ela simboliza, né, a santidade do recinto. Uma vez o quê? Que a promessa de Deus era a permanência da sua morada no templo. Lá no versículo 43, né, e o versículo 49, diz que este é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, era um lugar onde Deus estaria ali morando, habitando para sempre, como não era nas outras épocas. Nas outras épocas, Deus aparecia, né, de forma esporádica, né? Então, aqui o texto está dizendo que justamente que Deus, ele habitará, que ele vai ser aonde que as plantas dos pés dele vai habitar no meio dos filhos de Israel. Então, parece, a princípio, uma restrição, uma proibição, mas, na verdade, é um presente, né, que o povo de Deus está recebendo, de ter Deus habitando continuamente naquele lugar. Que maravilha, né? Seria para nós irmos à igreja, né, e sabermos que todas as vezes que nós nos reunimos, Deus está presente no nosso meio. E isso que tem que acontecer. Deus tem que estar presente, evangelista Jonas, nos nossos cultos, sim, na nossa casa, né, aonde que nós, momento, né? Em todo momento, né, Deus tem que estar presente entre nós. Maravilha, amém? Pastor Elias. Fechando esse tópico, então, aqui o comentarista vai falar sobre os novos frutos, e aí ele volta à questão, né, da linguagem apocalíptica e escatológica, né? Nós sabemos que a figura, né, relacionada à questão do Apocalipse é a revelação, né, mostrar uma verdade. E escatológico é referente às coisas dos últimos dias, ou doutrina dos últimos dias. E aí há de fato aquele paralelismo, como o senhor disse, porém há também uma distinção, né, na visão de Ezequiel e a visão de João. Até porque, na visão de João, não vai haver, nos novos céus, nova terra, não vai haver mar. Sim, né? Sim, e aqui é citado nesse contexto o mar ali físico mesmo, né? Perfeito. Então há essa distinção também com relação à visão de Ezequiel e à visão de João lá em Apocalipse. Pastor, interessante. Nós observamos aqui então que a fonte, né, é Deus, o templo, né, é de onde parte o rio. Nós temos aí a pessoa do Pai. Nós aqui temos muito claro que a figura, o rio, né, está representando, simbolizando o Espírito Santo, correto? As águas. E, como muitos eruditos pregam e advogam, esse guia a figura do Filho, né? A figura do Filho. Então, uma analogia muito interessante, né, em relação da presença, né, da Trindade nesse milagre, né? Sim. Nesse milagre. Na verdade, é uma restauração partindo do próprio Deus, e Deus agindo, né, desde a fonte até o final. Né? Ele começa e ele termina. Né? Eles estão como desde o início, né, desde o princípio, os três atuando, né? Exatamente. De forma conjunta, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. E tudo que a gente vê, né, é glorioso, né, nessa passagem, né? É um milagre assim, que nos encanta, né? Porque se você for olhar, é algo impossível, né? Justamente o texto ele mostra justamente essas questões que é por isso que muitas pessoas começam a tratar os textos como alegóricos e não literal, por causa justamente do milagre de Deus, né? Do poder de Deus. Né? É igual você pega, por exemplo, a passagem de Jonas, né? Que muitas pessoas acham que aquilo não aconteceu daquela forma, né? A abertura do Mar Vermelho. Então,
um rio sendo formado e a pessoa ter que nadar e partindo somente debaixo do templo, né? Algo inicialmente num volume pequeno e sem uns afluentes, né? Não tem ninguém alimentando aquilo ali. Então, é um milagre. Então, as pessoas começam a tratar aquilo ali porque é justamente isso. A palavra de Deus, né, mostrando evidentemente que é uma coisa sobrenatural. Só pode partir mesmo de um Deus, né, poderoso, um Deus, né, grandioso, né, pastor? Glória a Deus. Amém. Mais alguma coisa? Não, amém, pastor. Amém. Podemos prosseguir. Então vamos lá. Então nós vamos aí agora para o nosso tópico de número 2 aí, que vai falar sobre a implicação pneumatológica. Então o primeiro subtópico aí da nossa lição vai falar a respeito das águas, né? Então as águas vivas, elas são usadas, né, metaforicamente para destacar a presença de Deus, do Espírito Santo na vida das pessoas. Tem uma passagem em Jó, né, no capítulo de número 14, do verso 7 a 9, que Jó, ele escrevendo, né, o livro de Jó, né, dizendo que, porque há esperança, né, para a árvore, que se cortada for, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. O salmista, ele também compara o justo como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. E o próprio Senhor Jesus, em João, né, no capítulo 7, o versículo 37 e 38, ele diz, né, se alguém tem sede, venha a mim e bebo. E ele continua dizendo-me, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a experiência, né, que Ezequiel teve, ela foi necessária, e ela denota, né, que a fonte do milagre, a fonte da restauração, né, dessa vida é Deus, como nós falamos no tópico anterior, né, é proveniente de Deus, né, que sai lá do templo até produzir esse milagre glorioso de restauração. E ao mesmo tempo, essa experiência, né, que Ezequiel ele teve, né, ele ressalta, né, a intensidade e a profundidade. E essa intensidade e essa profundidade, ela vai estar relacionada ao quanto que a pessoa está imersa nele. Foi justamente o que o evangelista Jonas trouxe aqui numa pregação, né, que o pastor Jairo ele fez, a respeito do quanto nós estamos dispostos, né, a prosseguir, né, aprofundar nossa intimidade, né, de ser cheio Deus, né, do nosso relacionamento com Deus. Então, essa experiência que Ezequiel teve, ela mostrou que ele ia justamente experimentando muito mais dessa água à medida que ele ia se aprofundando, à medida que ele ia buscando mais, se aproximando mais de Deus. Então, chegou um momento em que ele não podia mais, de forma nenhuma, andar a pé, ele tinha que passar a nadar, né? A nado, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Se encher, né? Enchei-vos do Espírito. Então, as águas aí, né? Ela tem aí uma implicação pneumatológica que está relacionado da nossa relação, né, da nossa experiência que nós temos aí com o Espírito Santo, né, que eu peço aí para você dar continuidade aí nesse tópico aí, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Amém, pessoal. Essa ligação, né, que existe das águas com o Espírito Santo. Sim. Antes de entrar na pessoa do Espírito Santo, é importante destacar aqui que essa corda, né, que é usado para medir, é uma linha que é como um padrão, né, para poder, que mostra, né, essa forma que é feita essa medição, né, dos côvados, né. E a propósito, o côvado aqui um côvado é aproximadamente aí 50 centímetros, então 1000 côvados, né,
500 metros, ele vai de 500 em 500, até chegar a uns 2.000 metros de distância, correto? Correto. Da margem até a parte mais profunda. E essa corda, pastor, esta linha reta, ela representa, esse padrão de medir, representa a palavra de Deus, né? Representa a nossa regra de fé e prática, ou seja, é essa palavra que nos guia, que nos corrige, que nos conduz, né? É a partir dela que nós conseguimos, né, enxergar essa necessidade e essa dependência, né, de Deus e de nos aprofundar em intimidade com Ele. Então, é a palavra que vai nos moldando, que vai nos conduzindo, né? Levando a essas águas profundas. Interessante essa analogia também, né, a respeito da vara usada, né, da vara, né, do cordel, né, do cordão que usado para medir com a palavra de Deus, né, a atuação da palavra e do Espírito, né? Justo, trabalhando ali em consonância, né? Exato. E sobre o Espírito Santo, meus irmãos, o texto ele é muito claro em dizer, né, usar esse simbolismo da água que representa o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é simbolizado na Bíblia também de outras formas, como fogo, né, como o óleo, o vento, né, a pomba. Né, Jesus Cristo, quando ele é batizado, né, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. Então, o Espírito Santo ele tem essa diversidade, essa multiforma, né, de se apresentar. Nesse caso aqui, ele está sendo representado, né, ou seja, simbolizado por essa água, ou seja, por esse rio, né, esse rio que simboliza a ação do Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo, né, atuando e transformando as nossas vidas, né, por meio do nosso amado Filho, né, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o Filho, né? E é interessante que cada representação dessa, ela destaca, né, justamente uma ação que aquilo produz, né? Então a água, né, num papel de sarar, né, de limpar, né? Traz refrigério, cura. Né? Isso, como fogo de purificar, né? Isso. Né? Então, interessante. Como pomba também revela a característica, né, da mansidão, né? Muito interessante. Pode ir. É importante destacar, irmãos, que a água ela é essencial à vida, né? Todos nós sabemos, mas a ciência ela mostra, pastor Elias e amados irmãos, que o nosso corpo ele é formado por aproximadamente 60% a 70% de água. Isso quer dizer que uma pessoa que pesa 100 quilos, 60 a 70 quilos é de água. É assim, quando a gente para fazer essa observação, até causa uma estranheza. Nossa, 70 quilos de água. Sim, é o que a ciência, né, mostra. Então, a água ela é essencial para a vida, né? Se nós passarmos mais de 3 dias sem beber água, nós corremos sério risco de estar desidratado, de morrer, né? Quando nós temos um problema de saúde, uma disenteria, nós ficamos extremamente fracos, porque nós perdemos líquido. E a água ela permeia todo o nosso corpo, as nossas células, nosso sangue é formado, boa parte, né, de água também, né, transportando oxigênio, os nutrientes. Então, daí a analogia, o simbolismo com o Espírito Santo. Assim como a água no nosso corpo, no nosso organismo, para o meio ambiente, para o planeta é essencial, o Espírito Santo também, pastor, é essencial para a gente. Ou seja, a gente não tem como viver sem a pessoa do Espírito Santo trabalhando em nossa vida, nos enchendo, nos transformando, né? Assim como a água é essencial para nós, o Espírito Santo também, ele é essencial. Uma coisa que a gente pode observar também, que quando as pessoas fazem aquelas pesquisas, né, de outros planetas, o que eles procuram saber se existe água, né, água, nesse planeta, porque justamente... Para associar a vida, né? A vida, perfeito. Exatamente. Então é isso, nós precisamos ter esse entendimento, que o Espírito Santo é essencial para nós, assim como a água, né, nesse caso aqui que é o simbolismo do rio,
dessa água que jorra do trono é essencial para as nossas vidas. Então a gente precisa de se encher, de mergulhar, de se aprofundar neste rio, Amém. no rio do Espírito. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, então aí, irmãos, o subtópico, né, desse tópico 2, que trata sobre imersos nas águas e no Espírito, né, que está lá no versículo 3 a 5, mostra aí, né, que Ezequiel ele é imerso nessas águas, né, e a gente pode perfeitamente comparar, né, essa visão, né, essa experiência, né, que Ezequiel teve de ser imerso nas águas, justamente ao crente ser cheio do Espírito Santo, como o evangelista Jonas aqui ele enfatizou que a água ela é um dos símbolos, né, do Espírito Santo. E nenhum livro, né, do Antigo Testamento aí revela a identidade, né, os atributos e as obras do Espírito Santo como Ezequiel. Isso está bem aí ilustrado nessa visão aí que Ezequiel sendo inundado por essas águas aí saradoras que brotam, né, lá do templo, né, de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma expressão aí que vai indicar que o crente ele está nos domínios, né, do Espírito Santo, uma vez que ele é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito Santo é justamente o crente que ele está sobre os domínios, né? O Espírito Santo está reinando, né, dominando sobre a sua vida. Controle da vida, né? O controle da vida dele. Perfeito. Vamos lá, então, agora para o nosso último tópico aí, né, da nossa lição. Então, o terceiro tópico, então, nós vamos tratar agora da questão, né, geográfica ali do Mar Morto, né, o Vale do Mar Morto. O texto, o comentarista nos traz aqui o Vale de Arabá, né, é um vale que se encontra, né, ali no norte de Israel e vai até o Golfo de Acabá, no sul, ou seja, ele pega toda a extensão, né, do território de Israel, né? E esse vale, ele está à margem, né, ele termina à margem ali do Mar Vermelho, ao sul de Israel, né? E nessa região, irmãos, está localizado o Mar Morto, ou Mar Salgado, que daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais, entender por que deste nome Mar Morto. E é um território onde estava localizado, pastor, Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades que, né, foram destruídas, né? que foram destruídas, fogo e enxofre, né? E por conta disso, essa região se tornou uma região estéril, a ponto de não haver ali vegetação, nem mesmo mato, né? Tamanho a destruição que foi naquela região e o solo, né, estéril que foi produzido, né, nesse local. Então, ali está localizado o Mar Morto, que na verdade é um lago, né, mas é de grande extensão, de comprimento e de largura, um local onde não há vida, né? Não há ali vegetação, né? Mas como esse rio que jorra, né, do trono de Deus, do templo, ele chega e deságua nesse lugar, no milênio isso vai ser mudado, isso vai ser transformado, né? Esse local onde não há vida, ele vai haver ali abundância de árvores ou de víveres, né? Ou seja, de alimento nas suas margens, né? Então ali haverá alimento para as nações e as folhas servirão de remédios também, né? Aí por isso que a gente faz aquele paralelo com o texto também de Apocalipse, quando fala aí dos novo céu, nova terra, da árvore, né? É verdade. Que vai servir para alimentar as nações e também de remédio, né? Servir como remédio, né? Então, aonde há morte hoje, pastor, haverá vida, porque o rio de Deus está passando e vai chegar neste lugar, né? E aí a gente precisa entender que aonde esse rio passa, ele transforma. Aonde esse rio encosta, toca, esse rio, ele faz algum efeito,
Ele muda, ele transforma. Assim também é nas nossas vidas. Glória né? a Deus. Por isso que a gente precisa... Nós somos um mar morto, né? Justamente, um mar morto. Sem vida, né? Excesso de sal, né? Tudo em excesso é ruim, né? Nesse caso aqui é o excesso de sal. Verdade. Então, nós precisamos ser banhados, né, por esse rio de Deus para gerar vida, assim como aqui nesse contexto, né? Então, o Mar Morto é um local real, né? E ele faz parte da visão aqui, né, de Ezequiel, e é algo que vai acontecer no reino milenar, onde Cristo vai estar reinando. E aí nós precisamos entender que daí a necessidade de a gente buscar esse constante avivamento, né? Essa busca por um enchimento, sermos imersos, justamente. Isso, ao longo da história, aconteceu, né? Nós temos, no início do século XX, na Rua Azusa, né, um exemplo recente, relativamente recente para nós e muito importante para nós pentecostais, né? É uma grande referência, assim como o nosso pastor fala, se não fosse, os historiadores falam, né, se não fosse esse avivamento na Rua Azusa, a história da humanidade estaria morta, né? Justamente. Ou seja, esse avivamento mudou a história da humanidade. Exatamente. Né? E somente por meio desse rio, por meio da ação do Espírito Santo, desse avivamento, dessa imersão nas águas profundas do Espírito, que a gente vai conseguir esse avivamento. Nós precisamos de um avivamento, a igreja precisa... Os crentes precisam individualmente, né? O povo de Deus precisa. É verdade, é verdade. A igreja praticamente, né? Claro que Deus ele está, né, no controle de todas as coisas, mas se não fosse a ação do Espírito Santo, nós voltaríamos a ser mar morto de novo, né? A igreja voltaria a morrer, né? Então, justamente por causa dessa ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, né, como foi destacado aqui, né, o movimento, né, pentecostal, ele é responsável, né, justamente por meio da ação do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo, da manutenção, né, do Espírito Santo, dos seus dons, né, que produzem vida, que restaura, né, que cura, que faz com que hoje somos um povo, né, realmente que representa, né, o poder de Deus, né, a presença de Deus no meio dessa sociedade, né, que está precisando de ser restaurada. Tá certo? Amém. Pastor, nós temos aí um vídeo, né, para estar mostrando para os nossos irmãos acerca aí do Mar Morto, né, para ter mais informações aí. Eu acho que eles vão gostar, bem interessante, né? É um momento curiosidades, né, que a gente vai estar aí estreando aí, né, no quadro dos adultos, momento curiosidades, né? Então, solta aí, irmã Amanda, o vídeo aí para a gente ver e os irmãos aí acompanhar. Você sabia que o Mar Morto não é propriamente um mar, e sim um lago? Pois é sobre esta curiosidade que vamos falar agora. Por que o Mar Morto é chamado assim? E como eu disse antes, o Mar Morto não é propriamente um mar, e sim um grande lago, com dimensões de 82 km de comprimento e 18 km de largura. Ele fica situado no Oriente Médio e banha a Jordânia, Israel e Cisjordânia, e encontra-se a 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E, segundo alguns especialistas, é o ponto mais baixo do planeta Terra. Se formos analisar a localização do Mar Morto, não fica difícil de perceber por que suas águas são tão salgadas. Existem dois fatores que são responsáveis pela alta salinidade. O primeiro deles, as águas que abastecem o Mar Morto provêm do Rio Jordão, que é rico em sais minerais. A segunda é a região onde ele está situado, que é praticamente desértica, com um clima subtropical e semiárido, com verões de altas temperaturas, ou seja, é muito seco, e o calor aumenta a taxa de evaporação nas superfícies aquáticas. Agora a pergunta, por que ele foi batizado de Mar Morto? A resposta para essa pergunta está na alta concentração de sal em suas águas.
Estima-se que existe 300 gramas de sais para cada litro de água, sendo que a quantidade considerada normal e que faz presente no oceano é de 35 gramas para cada litro d'água. Agora você deve estar se perguntando, como poderia existir vida em tanto sal? O desenvolvimento de peixes ou vegetação é praticamente impossível, uma vez que o sal incomoda até banhistas que permanecem por poucos minutos na água. Agora você já se imaginou viver num local como este? A situação é tão crítica que os peixes que chegam pelo Rio Jordão morrem instantaneamente ao entrarem no lago. Então por isso ele foi batizado de Mar Morto, que traduz a impossibilidade de vida nesse local. A salinidade característica desse local favorece a formação de cristais na superfície. Bom, irmãos, e aí, gostaram do vídeo? Muita informação, né? Sim. Interessante. A gente pôde observar aí nesse vídeo, né? O que o Mar Morto aí, né? Na verdade, como foi falado, né? Não é um mar, né? É um lago. Ele é chamado de mar justamente por causa da concentração, né? De sal, né? Que é como existe nos mares, e também por causa da sua extensão, né? E das dimensões, né? É um lago muito grande e salgado, por isso dá-se o nome aí de Mar Morto. E também justamente porque é um mar que acaba matando, né? Sim. É um mar que não tem vida, né? Podemos assim dizer. Tudo que, por exemplo, chega, né? Ou toca, né? No caso, esse mar aí, ao invés de viver, acaba morrendo, né? Então, o Espírito Santo ele vai fazer justamente o contrário. Então, o que acontece aí no Mar Morto, a vida, né, que vai ser produzida, ela figura, né? Elas simbolizam a bênção de Deus. Então, as águas aí que vão ser revivadas, elas são renovadas, e elas não são renovadas não somente pela abundância da vida que elas vão sustentar, mas também pela variedade das suas espécies, né? O texto que nós lemos, né, na leitura bíblica em classe aí, diz que a quantidade, o número de espécies vai rivalizar aí, né, com o Mar Grande, né, que é o Mar Mediterrâneo. Uhum. Então, vai ter abundância de peixes e também variedades, né, várias espécies, né? Então, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa aí a gente tem aí nessa figura, né? Sim. Que representa aí o poder de Deus naquilo que estava morto. Alguma observação, João, você quer dizer a respeito do vídeo também que foi falado? Não, amém, pastor. Podemos prosseguir. Podemos prosseguir? Uhum. Então tá. O último subtópico aí da nossa lição aí vai falar aí sobre os charcos, né, lamaceiros como sal que não serão restaurados. Então aí a parte final aí dessa passagem, ela mostra, né, a grande variedade de árvores frutíferas, cujas folhas não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Então nós temos aí um cenário de restauração e também de bênção para a humanidade. Então isso, amados irmãos, como nós falamos, isso no contexto do milênio, não é certo? Isso escatologicamente, mas em relação ao milênio, embora há um paralelismo, como nós falamos, em relação a Apocalipse, onde João ele descreve justamente estas mesmas coisas a respeito de que os frutos, né, eles vão dar, né, de mês em mês, na época correta, e também diz que as folhas, né, elas também não caem, e elas serão de remédio, né, para as nações. Então, João ele fala dentro de um contexto do novos céus e da nova terra, né, vindouro depois do milênio. Então, Ezequiel ele está aí descrevendo um evento, né, que estará acontecendo antes da era vindoura, né, que nós todos aguardamos de um dia podermos estarmos com o Senhor, livre, né, do pecado,
livre à morte, né? A gente percebe, né, que, pelo que diz a palavra de Deus, que na época do milênio haverá, né, grandes bênçãos, né? Haverá vida, né? Mas isso não impede que as pessoas não morram, né? Sim. Claro que as pessoas elas viverão mais tempo, justamente por causa dos benefícios, né? Do milênio, que vai assim trazer vida. Mas as pessoas elas viverão mais, mas elas morrerão. Na verdade, nascerá mais pessoas do que morrerá, né? Hoje é o contrário, né? Hoje morre mais pessoas do que nascem, né? Então, na época do milênio, a população aí ela vai aumentar de uma forma aí vertiginosa, justamente por causa dessas bênçãos, né? Que vão estar acontecendo na época do milênio. Então, outra coisa que a gente pode observar a respeito dos charcos lamaceiros que não serão restaurados, a própria história diz que aonde está esses lamaceiros, há uma quantidade muito grande, né, de sais minerais, né, que são justamente necessários, né, para a manutenção da vida, também como riqueza, né? Então, a gente não sabe qual é o propósito de Deus nesse sentido de não restaurar tudo, né? Ao mesmo tempo, como nós falamos, dá uma ideia de que não vai ser aquela coisa, a restauração total, que isso só vai acontecer justamente nos novos céus e na nova terra, né? Então, haverá ainda ali aquilo que ainda deverá ser restaurado. Que o milênio ele não é um período justamente final, né, eterno. É um período já dimensionado pelo próprio Deus, mostrando, né, para as nações, para o mundo, que existe um Deus, né? Existe um rei, né? Jesus Cristo, e nós reinaremos justamente com ele nessa época. Seremos no milenar. Reis, rainhas, seremos príncipes, sacerdotes, né? Glória a e Deus. haverá um outro aspecto desse reino milenar, um reino mais justo, né? Isso. Um reino onde a justiça vai imperar, né? Não como é hoje, né? Na mão de pessoas corruptas que não aplicam a lei como deve ser aplicada, né? Mas sob o governo de Cristo, junto com a igreja, haverá um tempo de justiça, né? De fato. Glória a Deus. Imperando. Glória a Deus. É maravilhoso, né? Maravilhoso o plano, né, de Deus para a humanidade, né? Sim. O plano de Deus de restaurar todas as coisas. Então, o livro de Ezequiel é magnífico, né? Durante todo esse trimestre, né, irmão, nós fomos abençoados, nós fomos agraciados, né? A gente percebe, né, um Deus que intervém, um Deus que quer estar junto do seu povo. Embora esse povo rejeitou esse Deus, amor, né, no caso, trocou, né, a gente viu nas lições anteriores, né, que eles serviram aos outros deuses, e eles foram justamente para o cativeiro, para que pudesse Deus ali corrigi-los, né? A palavra de Deus diz que Deus ele corrige aquele que ama. Então, se aquilo que acontece, né, na nossa vida, que nós passamos por um momento de disciplina, né? Então, ao invés de você murmurar, lamentar, né, glorifica a Deus, Sim. né? Dá graças a Deus por estar passando por uma dificuldade, por um processo de aprendizagem, Deus tratando a sua vida justamente para eliminar, né, certas atitudes, né, certas situações, né, que a gente vive que realmente não agrada ao Senhor. Bom, Jonatas, nós estamos então chegando, né, evangelista Jonatas, ao final da nossa lição. Agora nós temos um momento, né, das ofertas, né? Eu queria dar oportunidade aí para que você pudesse conclamar, né, chamar, né, o povo de Deus para abençoar a obra do Senhor. Amém. Esse é um momento muito especial e importante também, né, irmãos?
E uma vez que nós, pastor, somos cheios do Espírito Santo, nós entendemos também a necessidade de contribuir, né, para a manutenção, para o crescimento, a ampliação, né, da obra de Deus, do reino de Deus. Então, meus amados irmãos e queridos visitantes, neste momento é a oportunidade de você, ao som aí da música, da canção, entregar, né, o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, para que você possa assim ser um participante, né, desta obra. Lembrando que nós estamos, né, aí no projeto aí dos 1000 valentes, né, campanha dos 1000 valentes, onde nós estamos unindo forças, confiando no milagre do nosso Deus para comprar esse espaço que nós temos aqui, 6.000 metros, onde já temos sido muito beneficiados e abençoados com esse espaço, com essa estrutura, né? Mas nós precisamos de adquirir esse espaço e Deus conta com você, né? A liderança dessa igreja conta com você, com a sua fidelidade. Então, oferte ao Senhor neste momento. Amém, glória a Deus. Tem musiquinha? Tem um louvor, né? Tem um louvor. Amém, então vamos lá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Jesus. Tu és o rio. Existe um rio. Amém, glória a Deus. Vamos então agora, irmãos, para o quadro de perguntas e respostas. Vamos então agora à pergunta dos irmãos. Pastor Elias, por que o Cicerone celestial contornou um novo tempo com Ezequiel? Glória a Deus. Obrigado, diácono Eremar, pela sua pergunta. E a pergunta do diácono Eremar é por que o Cicerone, né? Cicerone aí é o guia, né, celestial, contornou o novo templo de Ezequiel. A resposta para esta pergunta é que a porta oriental ela estava fechada. E por que ela estava fechada? Ela estava fechada, ela não podia se abrir, ninguém podia entrar por ela. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso ela estaria fechada. Amém? Próxima pergunta. A paz do Senhor, eu sou o diácono Rômulo e gostaria de fazer uma pergunta. O que significa imerso nas águas e cheio do Espírito Santo? Muito bem. Obrigado aí, irmão diácono Rômulo, pela participação. E a pergunta do diácono Rômulo é a seguinte: o que significa imerso nas águas ou cheio do Espírito Santo? Em breves palavras, ser cheio do Espírito Santo, imerso nas águas, irmão Rômulo, estar sob o domínio, sob o controle do Espírito Santo. É o crente que pensa, faz, fala, movido, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então para a próxima pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Bruno
e eu tenho uma pergunta. O que significa o surgimento de árvores em uma terra estéril? Amém. Obrigado, irmão Bruno, pela participação. O que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril? A resposta é muito simples e gloriosa. É o resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Este é o resultado, né, da ação do Espírito Santo. As bênçãos produzidas por estas águas. Próxima pergunta. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou o Renatão. Quero fazer uma pergunta. O que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pela pergunta, irmão Renatão, né? Renatão. Glória a Deus. O que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Meus irmãos, a chegada das águas vivificadoras do templo, né, de Deus, ela vai trazer vida ao Mar Morto e vai, com isso, ter um resultado de multiplicidade de peixes, né, variedade e uma quantidade tão grande quanto do Mar Mediterrâneo, né? Ou Mar Grande. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos Amém, chegando, pastor, né? Juntas. Passou rápido, né, pastor? Foi rápido, né? Espero que os irmãos tenham muito ficado até o presente momento, tenham gostado, né? Da lição de hoje, muito interessante, muito boa. E a gente quer concluir, né, essa lição. E eu quero concluir esta lição mas com umas aplicações práticas, né, irmãos, daquilo que nós aprendemos nesta manhã com esta lição maravilhosa, né, que fala aí sobre imerso no Espírito Santo, né, nos últimos dias. Então, precisamos, irmãos, do Espírito Santo nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Né? Quem não for cheio do Espírito Santo, porque a tendência é que as coisas, né, elas ficam mais difíceis. E quem não for cheio do Espírito Santo, a gente pode observar, né, todas essas transformações, todas essas ideologias, né, que estão sendo produzidas e implantadas no mundo. Se a pessoa não for cheio, não for imerso no Espírito Santo, certamente ele não sobreviverá como cristão. Então Deus, ele não se limita, né, ao último ponto da sua experiência que você teve com Ele. Talvez você tenha havido um momento, né, em que você se sentiu especialmente próximo de Deus e você se limitou a essa experiência. Porém, Deus, né, o Espírito Santo, Ele quer te levar mais adiante. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O rio da vida, ele não se origina, né, no palácio do Rei Eterno, mas na casa de Deus. Talvez você está esperando, né, colocando a sua esperança em governo, colocando a sua esperança, né, em coisas deste mundo. Mas a vida, né, o rio de vida, né, a sua bênção, né, o seu milagre, ele não vem justamente destas coisas, mas ele vem da casa de Deus. Onde quer que esse rio flua, né? Onde quer que as águas, né, do Espírito Santo ele passa, ele produz vida. Mesmo no Mar Morto. Antes nós éramos, como nós falamos aqui, né, um mar morto. Mas esse rio chegou até nós e ele nos purificou. Ele nos sarou. Glória a Deus. E Deus quer que nós demos frutos e frutos em abundância. Então a preocupação de Deus com a santidade, né, se equipara com o seu desejo também de abençoar o seu povo. Dentro do livro de Ezequiel, a gente observa que Deus está querendo que seja um povo separado. Deus quer que você seja separado, né, porque Ele é santo, mas Ele também deseja abençoar você como seu povo. Amém? Amém. Então, que Deus possa abençoar
a sua vida nesta noite. O Jonas, evangelista Jonas, as suas considerações finais também. Eu quero encerrar aqui, né, nessa conclusão com uma frase do pastor Jairo a respeito deste tema. Né, nós devemos estudar, devemos nos aprofundar no conhecimento, mas o máximo que o conhecimento pode nos levar é apenas molhar a sola dos pés. Então, analisando Glória a Deus. O texto de Ezequiel, os 4 níveis que nós podemos, né, ter intimidade com Deus, né, água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou, né, imersos completamente, isso vai depender da nossa busca, porque está disponível, né, o rio está aí, nós precisamos confiar e deixar ser guiado por Ele, né? E desejar. Deus quer que nós Ele sejamos quer, inversos, com certeza, né? pastor. Ele quer. O plano de Deus, a vontade de Deus é que nós temos uma vida em abundância. Por conta do pecado, não teremos uma vida sem problemas, sem dores, mas uma vida plena, alegre, satisfeito em Cristo, porque nós estamos buscando uma intimidade, uma profundidade, um relacionamento com Ele. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito feliz, pastor, de estar aqui participando, sendo muito edificado aí ao lado do Senhor e participando aí com os nossos irmãos. É uma alegria muito grande. Louva a Deus por esse tempo. É uma oportunidade de você fazer a oração, né? Amém, pastor. Vamos orar então. Amém. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos por esse tempo precioso, ó Deus, dessa EBD, onde nós estamos sendo tratados e edificados pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos ensinou, por meio, ó Deus, da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus querido, e por meio exclusivamente do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos concede, ó Deus, esta oportunidade e esse direito, ó Deus, de desfrutar destas bênçãos. Pai, que esta palavra tenha, ó Deus, entrado e ministrado a cada coração que está sendo alcançado por meio desta aula online, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, com o seu rio, entre nestas casas, entre nessas vidas, entre nesses casamentos, nesses relacionamentos, ó Deus, produzindo vida onde há morte, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Deus, que esta palavra é viva e ela produz vida, e assim nós profetizamos e declaramos a bênção e a vida sobre cada família nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de te servir, de antes como éramos mar morto, ó Deus, mas hoje poder produzir vida, porque a vida veio até nós por meio do teu rio, ó Deus. Obrigado, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um restante de domingo abençoado na tua presença. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem tem mais. Amém. Deus abençoe. Até mais.